Ok. Bom, então só para registrar aqui o que eu falei antes de começar a gravar. Então, na aula de hoje não vai ter nenhuma matéria, a gente vai discutir apenas dúvidas dos projetos e dos andamentos dos projetos e da lista que eu passei, que é uma lista um pouco mais delicada. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, vamos discutir agora. Eu tive dificuldade na lista. Perfeito. Deixa eu abrir meu pai, que não está aberto aqui. Ele não tá bonito, meu gráfico. Tá, bom. O que o Jason mandou também não tá lindo, mas acho que tá certo. Já para adiantar um pouquinho aí. O meu tá feio. Tá bem cheio de O ruído. meu tá parecido. Tá com muito ruído também. Tá, eu vou abrir o meu aqui. Peraí que eu não tinha aberto antes de começar a aula. Cheguei atrasado. Deixa eu só abrir aqui, que aí eu compartilho a tela se vocês quiserem ver como é que fica o meu. Eu vou evitar mostrar o código. Mas eu tento mostrar a figura aqui. Aqui. Deixa eu ver se já está executado, se tem só a figura. Aham. Ok. Acho que dá para eu compartilhar. Deixa eu fechar uma janela, que tem um aluno me mandando mensagens aqui no Gmail, vai ficar pipocando na tela. Vou fechar aqui para não ficar essa notificação. Eu vou compartilhar o meu aqui, então, para vocês verem a cara. Tem um trecho do código aqui que acho que não tem importância vocês verem. Tá aí. Estão vendo? Esse aqui é um caso que eu estou pegando o sinal lá no final, tá vendo? Tá de 490 até 500 segundos. Estamos trabalhando em unidades efetivas, né? Mas umas escalas de tempo aqui de 490 a 500. Esse é o sinal X de T e essa é a transformada de Fourier, o módulo, né? Se não me engano aqui eu botei o módulo. O módulo. Faltou colocar módulo aqui no X de ômega. Tá parecido de vocês? O do Jason me parecia. O meu... Então, só que esse... Se eu não me engano, eu acho que essa é a letra E da lista. Que você pediu de 4. Aí, o meu, se eu olhar na imagem que eu mandei no Slack, eu acho que eu não mandei dessa, mas o meu nessa, ele tá só um... Tipo, fez o pico, só que ficou só um pico no centro, sabe? Não tem dois. E a imagem da movimentação do pêndulo tá igual. Ficou igual. Agora, a de Fourier ficou bem diferente. Se você quiser, eu mando lá no Slack pro senhor ver. Manda, por favor. Tá. E Dora, o seu como é que tá? Tá falando com o microfone mudo. O meu tá diferente. O K você multiplicou pelo quê? O W. É que eu usei K. 2π sobre delta x, né? Não, essa é a norma que multiplica o X, não? Não. Não, a norma aqui, eu acho que eu nem me preocupei com a norma, não me lembro se eu, para fazer essa primeira análise, eu me preocupei com a norma. Aqui eu estou falando, para construir o W, a gente usa o FFT-FREC, né? Sim. Mas o FFT-FREC dá em unidades inteiras. Aí você tem que multiplicar pela escala, né? Do passo do W. Deixa eu olhar aqui certinho. Peraí, vou tirar da tela para poder olhar, para não falar errado. Então às vezes eu errei isso. 2π sobre delta T. Eu não fiz isso, eu não multipliquei o FREC. O FFT pro FREC. Isso que pode ser, porque aí a escala do eixo horizontal fica diferente. O seu você está mostrando que tem um pico gigante aí no zero, mas e se você der um zoom? Continua sendo um pico só? Tem que ver se... a escala que estava antes, eu não vou lembrar de cabeça. Eu que coloquei essa escala de 0,1 a 0,1, menos 0,1 a 0,1. Eu fiz o X-limit. Tenta trocar a escala colocando aí o FT-FREC vezes 2π sobre delta T. Tá.
Aí vê se fica o igual. delta T é o tamanho do intervalo. É, o intervalo de tempo, o passo temporal. É o passo temporal, é a distância entre 2 instantes de tempo. Então seria, nesse caso, 1/10, né? Que vai de 490 a 500. Eu acho que depende do número de pontos que você tem. É o intervalo entre os pontos. Ah! Não... Tipo, eu usei 100 mil pontos, se eu não tô enganando. Então vai ser... Bom, eu rodei provavelmente com o Solve IVP. Sim, mas aí aí você pega lá do T, né? Pega tipo T1 menos T0. Mas de maneira mais fácil de calcular o delta T. Você tem a lista de tempos, pega a diferença deles. Deixa eu trocar a tela aqui de novo. Eu vou só executar o meu código, que eu acabei de abrir ele, né? Não está executado. Aí se quiser verificar algum número. Aqui eu estou rodando com a condição inicial muito perto de pi, então meu código está um pouquinho lento. Estou tendo que rodar com tolerâncias bem baixas para obter precisão. Tá para multiplicar 2π sobre delta t, né? Isso. Vamos discutir essa questão de novo, se der tempo, porque acho que eu mesmo eu uso essa regrinha de multiplicar por 2π sobre ΔT há muito tempo, e na hora que eu preparei a aula de FFT para vocês, eu percebi que eu não soube explicar direito, porque é algo que eu uso meio que intuitivamente há muito tempo e não parei para repensar a respeito. Só vamos dar uma olhada, ver se de vocês batem fazendo essa modificação, e depois a gente discute essa questão de novo. A gente olha a documentação rapidinho. Minha máquina deve estar um pouco lerda, porque eu estou falando com vocês, o código está demorando bastante para rodar. Estou rodando com muito ponto também, estou rodando com 100 mil pontos. Bastante coisa. Uma tolerância bem baixa. Aí, rodou. Bom, eu rodei tudo aqui. Se vocês precisarem ver algum número, algum parâmetro, dá para eu ajudar. Agora mudou. Tá feio, mas me parece melhor. Eu vou mandar. Mostra para mim. Vou mandar lá no slide. O pico tá no lugar certo, né? Tá em 2π ali, né? Uhum. Sim, parece correto. Você está com menos pontos no espaço K do que eu, né? Mas isso depende do seu sinal aqui também. Mas os picos estão no lugar correto. Roda agora para outro caso, para ver. Tá, vou fazer pro... Acho que ela sei que tinha dado só um também. Eu não estou com a lista aberta aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar de um caso para o outro com facilidade. Deixa eu abrir a lista também. Então, esse era o caso E, né? Vou deixar marcado E aqui para não esquecer. O caso E. O caso D, que é para os primeiros 20 segundos, né?
Era para multiplicar por 2π sobre ΔT. E o ΔT é o intervalo entre pontos de tempo consecutivos. É o passo temporal do Euler. Eu fiz T0 menos T1 mesmo. Mas isso, é a maneira mais fácil. Nossa, ó, aqui eu fiz pro item D. Ficou assim. Não tá muito bonito, não. Dá pra melhorar. Tá. É que eu pensei que o meu que tava estranho mesmo, então tá certo. O meu ficou muito feio, muito feio. Aqui eu acho que está faltando um pouco de precisão, porque eu rodei o gráfico para um tempo muito longo. Deixa eu... Vou fazer uma cópia desse arquivo, porque senão eu vou acabar me enrolando, fazendo muita edição aqui. Vou trabalhar na cópia dele para não bagunçar esse. Para diminuir esses ruídos, tipo, na letra... Não é ruído. O que é? É variação da... É erro? Não, essa é a transformada de Fourier desse sinal. Legal. Eu vou tentar rodar com um pouco mais de precisão, exatamente para tentar ilustrar isso. Eu já vou explicar o que quer dizer precisão também. Não é que tem, não é imprecisão, mas é só rodar para um caso um pouco mais interessante. Deixa eu ver se assim fica bom. Ó, eu vou rodar um caso diferente do que a gente está discutindo aí, só para a gente poder entender aí o que eu quero dizer, como interpretar esses sinais aí. Estou acabando de rodar aqui, já vou mostrar. Olha só. Estão vendo aqui na tela? Se vocês quiserem rodar esse caso aqui, eu rodei até 50, vamos falar segundos para facilitar a vida, né? Rodei até 50 segundos e rodei sem amortecimento. Sem amortecimento, 50 segundos e um bom tanto de pontos. O que acontece aqui, que é diferente do outro caso, só para comparar, estou com os dois casos aqui. Percebe que este caso aqui, ele está com o amortecimento ligado, ele começou com uma onda retinha aqui, está bem plano aqui em cima, só que já depois da primeira oscilação já não ficou mais plano, já está meio curvado, né? Não está com cara de seno ainda, porque é um pouco alongado, mas já está curvadinho, não está retinho. Isso é por causa do amortecimento. Já discutimos, né, pictoricamente por quê. Agora, quando eu desligo o amortecimento, ó, eu fico com a onda quase quadrada. Certo? Percebe? Vamos discutir o porquê fisicamente disso num segundo. Antes disso, percebem isso? E aí, esta transformada de Fourier que a gente está vendo aqui é a transformada de Fourier da onda quadrada, ou quase ela. Né? Que essa onda não é perfeitamente quadrada, tem uma curvinha aqui. Mas a transformada de Fourier da onda quadrada, ela tem essa cara, tem esses picos, começa com dois picos grandes no centro, e depois esses picos vão caindo, se não me engano, eles caem com 1 sobre ômega. Tá? Deveria ser só isso. Agora, vocês veem que tem uma coisinha meio abaulada aqui. Esse abaulamento é porque essa onda não é uma onda perfeitamente quadrada, então tem um outro sinal aqui por detrás, que é dessas curvinhas aqui que estão contribuindo. Ok? Agora, se eu olhar para esse nosso sinal aqui,
Eu mais ou menos tenho essa característica. Veja que eu tenho um pico central, ele está um pouquinho mais afastado, e depois eu tenho uns outros picos aqui secundários, que são remanescentes de uma onda quase quadrada, mas a onda deixou de ser quadrada muito rápido. Tá? Então, talvez para você chegar nesse sinal aqui, tem que rodar com um amortecimento ainda menor. A gente rodou com amortecimento, o que era? Cadê o parâmetro de amortecimento aqui na lista? Esqueci. Aqui, né? 1/500. De repente, se rodar para um parâmetro de amortecimento ainda menor, vocês conseguem ver a onda quadrada por mais tempo no começo, e aí ela deixa de ser quadrada lá na frente. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Esse código demora um pouco para rodar. Eu vou rodar, em vez de 1/500, eu vou rodar com B igual a 1/2000. Tá? 4 vezes mais lento. Talvez já seja o suficiente para ver alguma coisa. Esse código vai demorar um pouco para rodar, então enquanto ele roda, vamos voltar aqui para essa... Está rodando esse outro aqui, enquanto esse outro roda, a gente discute esse. Vocês entendem o porquê que eu obtenho uma onda quadrada quando a condição inicial está muito perto de π? A gente colocou lá, né, a condição inicial igual a 0.99999π. Né? Não é π exatamente, mas é bem perto de π. Vocês entendem o porquê que isso gera uma onda quadrada? Não? Respondem sim ou não, por favor. Não, senhor. Cabeça. Todo mundo já foi num parque de diversão, né? Sim. Vocês já foram naquele... Bom, o nome do brinquedo varia de estado para estado, cidade para cidade. E aquele brinquedo que é um pêndulo, né? Pensa num pêndulo, só que ele vai até lá em cima, né? Esqueci o nome que a gente dava na minha cidade. Navio pirata, tinha um que era assim. O navio pirata não dá a volta inteira, né? O que dá a volta inteira, que você fica de ponta cabeça. Quando eu fui uma vez, chamava kamikaze. Foi muito tempo. Kamikaze, chamava de kamikaze também, obrigado. Só que, cara, você começa com um pêndulozinho assim, de repente você fica de ponta cabeça, aí você volta, aí você vai lá para cima, fica de ponta cabeça mais tempo, volta, aí de repente na outra você dá uma volta completa, dá várias voltas completas, depois ele começa a frear, e quando ele vai freando, você quase chega lá em cima e desce. Quase chega lá em cima e desce. Sacaram? Estão vendo minha mão aqui? Estou tentando desenhar aqui no ar o movimento. Aquilo é basicamente um pêndulo. É um pêndulo forçado, porque você tem um motor na base, né, que causa aceleração. Então, toda vez que o carrinho passa pela base, tem umas rodas de caminhão ali que estão girando e impulsionam ele para ir cada vez mais, para ter uma rotação cada vez maior. Mas depois que ele passa por essa impulsão embaixo, você está num pêndulo. Está subindo e descendo como se fosse um pêndulo. Né? Dessa descrição, ficou claro por que é uma onda quadrada? Antes de eu entrar em mais detalhes? Pensa na sensação que vocês têm quando estão lá em cima. É a sensação de uma onda quadrada, se você quiser. Acho que deu para entender, sim. Deu para entender? Deu. Em poucas palavras, quando você está lá em cima, ele quase para. Você fica um tempão parado lá em cima, desesperado, com aquele negócio se mexe de novo, aí ele cai e desce rápido. Né? O movimento de descida e subida é muito rápido, porque está acelerado pela gravidade. Mas quando ele chega lá perto de π, você está perto de um regime de equilíbrio instável. Então ele fica lá quase parado por muito tempo, e quanto mais perto do equilíbrio instável você tiver, mais tempo ele fica parado. Só que, né, graças a Deus, nem tudo é perfeito, e depois de um tempo ele cai do equilíbrio instável e você volta rapidinho lá para baixo. Então, o que você tem aqui o zero é quando você está lá embaixo. Vamos começar aqui. O zero é quando você está lá embaixo. Aí você sobe, fica parado um tempão lá em cima, e de repente cai rápido. Aí o menos π também é parado lá em cima, né? Só que no sentido oposto. E é isso. Então essa é a onda quadrada. O pêndulo fica muito tempo parado lá em cima antes de descer.
Tá? Se você rodar com um valor um pouquinho acima de π, ele vai ficar dando voltinha, né? A gente fica abaixo de π para não ficar dando voltinha. Se ele ficar dando voltinha, você vai ver o seu gráfico começar a fazer um degrau, né? Vai ficar uma cara de degrau que vai andando 0, 2π, 4π, 6π, vai dando um degrau em cada múltiplo de 2π por causa das voltas que ele vai dando. Isso se você colocar, se você ficar acima de π, passar de π, né? Então é isso. Então quando você começa com o x0 muito perto de π, a tendência é ver a onda quadrada. Mas se você... peraí, tem que rodar. Se você liga o amortecimento, né, você vai deixando de ter essa onda quadrada e vai chegando mais perto, vai voltando para o regime de pequenas oscilações, que é o que a gente está vendo aí. Ok. Certo, ó, eu rodei aqui com amortecimento menor, a gente ver, tá aqui, ó. Então, mesmo fazendo o amortecimento 4 vezes maior, ainda não chegou na onda quadrada. Mas vocês veem que o segundo pico aqui ficou mais bem definido, né? Eu tinha esse pico e esse segundo mal dava para ver. Agora dá para ver um pouquinho mais. Então, quanto menor for o amortecimento, mais perto da onda quadrada eu vou chegando. Sacaram? Sim, deu para entender. E aqui é a onda quadrada exata. Bom, vou rodar esse outro caso aqui. E esse aqui é o gráfico. Esse gráfico vocês entenderam? Conseguiram reproduzir? Tentaram fazer já, não? Esse eu não consegui. Mas vocês entenderam o que ele quer dizer? Esse é mais difícil. Esse é um eu, gráfico sinceramente, nem tentei fazer, porque eu achei que o meu tava errado. Tava dando os negocinhos lá, e eu falei, gente, isso aqui tá errado. Okay. Eu tô quase no meu barco, ela. Tranquilo. Bom, esse eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, mas vocês entenderam a ideia dele? Não deu tempo nem de pensar na ideia dele ainda. Eu, sinceramente, eu só li o exercício, eu não cheguei a pensar como eu resolveria. Eu vou dar um tempinho, vocês vão pensando depois. Na próxima aula a gente continua a discussão se precisar, tá? Não vou dar toda a resposta agora, não. Bom, mais alguma dúvida aqui? O senhor tem o gráfico da letra B da licença, só para ver se ficou igual ao meu? Qual que é a letra B? Não, da C, né? Letra C, quer dizer, falei errado. Que é a transformada do sinal inteiro. Isso. Se eu trocar aqui, eu faço esse errado. Né? Bom, não está exatamente com os mesmos parâmetros, né? Que eu modifiquei o amortecimento, né? Mas eu faço aqui do jeito que está. Se ficar muito diferente, eu rodo de novo. Acho que é mais ou menos isso aqui. Independente do amortecimento, é algo assim. Não, tá igual. Tá igual. Tá. Assim, tá igual, mais ou menos. É que o meu tá com amortecimento 4 vezes mais lento, né? Então, muda um pouco o gráfico. Mas fica isso aqui abaulado, veja que nem bate na frequência ômega zero, que a frequência ômega zero ela só vai ser válida aqui no finalzinho, né? Quando tiver com pequenas oscilações. Como aqui a gente sempre está com grandes oscilações, tem um desvio significativo. Na verdade, esse gráfico aqui, desse item, ele é meio inútil. Ele é meramente para vocês olharem como é que é a cara do gráfico quando você tem um amortecimento, mas não dá para tirar muita informação dele, porque não é uma situação trivial de analisar. A gente sabe como é que tem que ser o gráfico nos dois limites. Quando você tem as ondas quase quadradas, é aquele gráfico, a cara do gráfico vai ser essa daqui, né? E quando você tem o gráfico com pequenas oscilações, são os dois picos, né, do seno e cosseno. Agora, no meio do caminho, quando você tem um sinal que tem várias oscilações, mas um amortecimento significativo ao longo do sinal, a transformada de Fourier vira essa bagunça aqui que nem é fácil de interpretar. Tá? Vou falar um pouquinho desse gráfico. A ideia desse gráfico aqui é exatamente entender essa evolução desse sinal.
o que a gente tem aqui, ó, bom, esse sinal que é do espectro como um todo nunca aparece, mas o que eu faço, a ideia é a seguinte, eu pego algumas oscilações aqui no começo, então se eu pegar oscilações bem próximas aqui do começo do gráfico, eu vou estar com altas oscilações perto da onda quadrada e faço a transformada só do sinal desta região. E isso é o que eu ploto aqui. Então, as primeiras linhas aqui são os sinais naquela região. Agora, a última linha aqui, ó, as últimas linhas aqui perto de 500, é porque eu estou pegando o sinal só aqui no finalzinho. Estou pegando uma faixa de sinal aqui no final para fazer o gráfico. Aqui no final o amortecimento já agiu e eu estou perto já do regime de pequenas oscilações, porque o amortecimento já levou tudo para pequenas oscilações. E aí, quando eu chego aqui no final, então eu espero ver os picos tradicionais, o seno e cosseno, batendo em mais ou menos 2π, que é essa linha tracejada aqui, né? Você vê que essa curva aqui está tendendo ao mais ou menos 2π, porque lá em pequenas oscilações, a gente espera ver isso, né? A gente espera ver o sinal caindo em mais ou menos 2π. Mas demora, né? Eu tenho que ir lá na frente. Bom, aqui demora um pouco mais, acho que no outro gráfico estava um pouco mais rápido a tendência, estava mais perto de mais ou menos 2π, porque o amortecimento estava maior, né? Nesse novo aqui eu reduzi. Eu acho que dá para ficar ainda mais bonita essa figura se a gente rodar por mais tempo, sei lá, até 5.000 segundos em vez de 500, e colocar um amortecimento bem lento. Então, se colocar um amortecimento bem lento, dá para ver não só o pico central aqui, mas os picos laterais da onda quadrada, dá para ver. Aí você vê que os picos laterais desaparecem e no final sobrevivem só os picos principais, mais ou menos 2π, que são o sinal de pequenas oscilações. Isso aqui é basicamente a evolução da transformada de Fourier ao longo do sinal. E isso nos dá a informação de como que o sinal está evoluindo. Tá? Se vocês quiserem dar uma lida num tópico relacionado a esse, que não é exatamente a mesma coisa, mas é relacionado, vocês podem ver as transformadas de wavelets, em vez de transformadas de Fourier. Elas são muito práticas, muito úteis para fazer análise de sinal sonoro, principalmente, mas deve ter aplicações também em sinais de luz, na espectroscopia e coisas do tipo. Tá? Se quiserem ver, depois eu procuro uma referência para vocês completarem os estudos, mas a gente não vai ver no curso. Ok? Professor, Oi. o que você multiplicou na FFT para ficar esses valores? Ou não multiplicou nada? Quais valores você está falando? Não nesse gráfico, no outro. A norma, né? Deixa eu ver. Eu coloquei a norma forward e só isso. Não corrigi a norma, só que eu só escolhi o forward. Tá. Porque eu estou dando uns valores bem diferentes. Uhum. Eu realmente, quando eu preparei aqui, eu não prestei muita atenção na norma, tá? Eu sei que a norma, a gente sabe que a norma ela é importante para comparação com o esperado, mas a cara do gráfico não muda, né? Só a intensidade. Então, para preparar a lista, eu não olhei para a norma. Escolhi o forward, mas fora isso, não olhei detalhes. Podem olhar, nesse caso, podem olhar só para a cara. Se a cara estiver igual, mas a intensidade um pouquinho diferente do meu, é só uma questão de escolher a norma corretamente. Tem como voltar no gráfico da C? Rapidinho. É esse aí mesmo. Gente, ainda tá dando diferente. Mas o meu, de novo, eu vou rodar de novo aqui com exatamente os parâmetros do exercício, porque vai dar um pouco diferente mesmo. Dora, o meu eu multipliquei só por... Aí que eu multipliquei aqui. Por 2π sobre ΔT no FFT.FREC lá, e deu certo. Não ficou com o mesmo tamanho de pico, mas aí a cara tá igual. O formato também tá igual. Não, o formato ficou, mas os valores em Y ficou bem diferente. O meu também. O seu Y tá quanto? Eu já mudei umas 3 vezes aqui, agora eu não lembro mais do original. O meu tá 10.000. De 0 a 10.000. Deve ser a norma, porque a norma aparece o fator 1 sobre n, e o nosso n é muito grande, né? Então, se você escolhe a norma ortho, forward ou backward, esse fator vai variar da escala do número de pontos em t.
E aqui o meu está 100 mil número de pontos inteiro. De vocês também, né? O meu também, eu usei 100 mil também. Então, a diferença pode ser brutal entre as normas de um e do outro por causa disso. Tá? Eu escolhi o parâmetro forward, na verdade, porque acho que é o que deu um valor mais agradável. Aqui, ó. Rodei agora exatamente com os parâmetros da lista. Agora tá parecido. Ok. Ficou bonitinho agora. Beleza. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos, antes de discutir os projetos, vamos só dar uma olhada nessa questão do FFT FREC que ficou aí a dúvida. Vou tentar não abrir o tablet, tá? Vou tentar fazer aqui. Vou criar um novo Python aqui, só para escrever na tela. Para a gente lembrar aqui, dá para ler a fonte? Quer aumentar um pouco, né? Para mim tá tranquilo. Então, veja que o nosso vetor K quantizado, quantidade discretizado, na verdade, né? Ele vai ser um K por Embatec que ele renderiza. Nosso KJ vai ser um J delta K, e o delta K ele é 2π sobre vamos chamar de L, tá? Que é a periodicidade do nosso sinal, né? Então, vamos fazer assim, ó. Então, a primeira coisa, o sinal, né? Vamos chamar de espaço X para ficar salvo aqui. Então, nosso espaço X, ele é um X, vamos chamar de xn igual a n barra delta X, né? E esse X, ele está limitado de 0 a L. O 0 é menor ou igual, né? E o espaço, vou renderizar já para ficar mais fácil de ver. E o espaço K está assim, certo? Esse aqui é o nosso espaço X, né? O X ele vai com N delta X, e esse Xn está limitado entre 0 a L, e o nosso sistema ele é periódico, tem período L, né? No espaço K, o K vai ser J delta K, e o delta K vai ser 2π sobre L, enquanto que o domínio de K... Vou pensar no domínio de 0 a 2π, tá? Então, o domínio de K, KJ, aqui é menor ou igual, é 2π sobre delta X. Certo? Essas são as grandezas relevantes aqui. Então, no espaço X, a gente define as nossas grandezas, né? A gente define o período L e o passo de discretização, em geral, a gente define no espaço X. No caso do pêndulo, seria delta T em vez de X, né? Em vez de L, seria, sei lá, não tem... Veja que no caso do pêndulo, não tem, como a gente tem amortecimento, não tem um período propriamente dito, né? Porque o sinal não é periódico. Mas se eu pegar um pequeno intervalo, é quase periódico. Por isso que é bom fazer em segmentos, né? Onde o amortecimento age pouco, aí o sistema é quase periódico. Então, esse L seria o intervalo do domínio do sinal, né? Então, no espaço K, a distância entre os pontos em K é 2π sobre o tamanho do domínio do sinal, L, e a distância a distância é isso, e o domínio de K vai de 0 a 2π sobre delta X. Ok? Certo. Então, a gente viu que a gente consegue definir o K usando... tem que importar o NumPy, né? Usando o FFT FREC. E aqui a gente passa um único parâmetro, que é o número de pontos. Então, vamos fazer
Vamos definir o FF, esse cara com 5 pontos, para facilitar a nossa vida. Tá? Então, você vê que ele construiu aqui, ó, com 5 pontos, um negócio que é 0, 0.2, 0.4, menos 0.4, 0.2. A pergunta é, em que unidades isso está? Porque, veja, eu não informei nada aqui, né? Não informei L, não informei Δx, não informei nada. Eu simplesmente calculei esse cara assim, esse K deu isso daqui. Vocês conseguem chutar em que unidade que isso está? Como que eu comparo isso com o que está aqui em cima? Tenho nem ideia. Pensem assim, ó. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que do jeito que eu descrevi aqui, eu vou mudar essa definição para a gente poder fazer essa comparação mais fácil. Aqui eu defini de 0 a 2π. E o FFT FREC, ele já retorna de menos π a π. Né? Ele retorna a primeira metade. Seria o sinal indo de 0, vamos colocar 6 pontos, esse aqui mais fácil. Não sei se ficou feio, mas esse aqui mais fácil. A primeira metade, ele define o sinal indo de 0 a π, e a segunda metade seria o sinal indo de menos π a 0, mas sem incluir o 0. Né? Vamos por 5, vai estar muito grande isso aqui. Isso aqui tá bom, né? Vou trocar aqui, para ficar mais fácil, trocar o domínio aqui. Então, dfrac de menos π sobre Δx até π sobre Δx, tá? Então, aqui o domínio que esse cara está me retornando é este domínio aqui, só que ele está com aquele shift, né? As metades estão shiftadas uma com relação à outra. Dá para ter uma ideia agora o que quer dizer isso daqui, com relação a isso? Tá em unidade de deslocamento que você teve? Não sei qual pode ser. Tá, vamos lá. Aqui está com poucos pontos, né? Talvez isso seja um pouco delicado, porque está indo de 0 a 0.4, depois de menos 0.4 a 0.2. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou plotar esse cara aqui, vamos ver se o plot vai ajudar. ft ponto, talvez o scatter kk, talvez isso ajude. Tem que importar o matplotlib para fazer o gráfico. Não sei se vai ajudar ainda. Vou mudar isso aqui agora. Então, aqui dá para ter uma ideia de qual é o domínio. Então, esse domínio aqui, que está indo de menos 0.4 até mais 0.4, seria esse domínio em alguma unidade. Vamos trocar aqui, em vez de 5, vamos por 50. Olha lá, está indo... De quanto a quanto vocês acham que tem nesse domínio? Vamos por 500. Qual que é o limite inferior ou superior aqui? O que vocês acham que é? Dá para ler? Quando eu rodei com 5 pontos, ele foi só até 0.4 por uma questão de precisão. Né? Tem 5 pontos só, tem os passos a considerar. Mas quando eu coloco aqui 500 pontos, fica mais claro. Você percebe que ele está indo de menos meio até meio? Sim. Uhum. Então, esse cara está indo de menos meio até meio, mas eu não quero que ele vá de menos meio até meio, eu quero que ele vá de menos π sobre Δx até π sobre Δx. Então, o que eu tenho que multiplicar aqui para que ele vá até menos π sobre Δx, vá de mais a menos π sobre Δx? Já sabem a resposta, gente. Eu acabei de dar. Π sobre Δx. Quase. Não, eu dei a resposta na discussão do pêndulo anterior. A gente tava Tá, falando 2π sobre delta Δt ou Δx, no caso. No caso, Δx. Certo?
Porque o FFT-FREC me dá os números numa escala que vai de mais a menos meio. Então, se eu quero que ela vá de mais a menos π sobre delta x, eu multiplico por 2π, o meio cancela esse 2 e sobra exatamente o que eu tenho aqui. Então, essa é a escala. Tá? Digamos assim, essa é a maneira empírica, fizemos empirismo numérico aqui para descobrir isso. Por quê? Porque a documentação é meio complicada de ler nesse caso. Toda vez que eu leio a documentação do FFT-FREC, me dá uma dor de cabeça, porque ela não é muito clara. Mas vamos tentar de novo. Agora que a gente acabou de fazer isso, vamos olhar aqui o NumPy, FFT-FREC, para ver se, com isso em mente, a gente consegue entender o que ele quer dizer na documentação. Aqui. Então, retorna as frequências discretas, e ele assume o parâmetro D igual a 1, que é o parâmetro de escala. Vamos tentar entender o que é esse parâmetro de escala, para não ter que ficar multiplicando por 2π sobre delta x. Tá? Então, veja, ele vai retornar os dados desta forma aqui, depende se o número é par ou ímpar. Aí você tem a primeira metade e a segunda metade. Né? Então, veja que a primeira metade, vamos pensar no odd, no even aqui, que é mais fácil, eu acho. A primeira metade vai de 0 a n sobre 2 menos 1, tudo isso dividido por d sobre n. Né? A segunda metade vai de menos n sobre 2, tudo isso dividido por d sobre n. Então, isso para n par. Para n ímpar é semelhante, mas tem um deslocamentozinho do índice inteiro por conta da discretização. Né? Então, aqui vai até n-1 sobre 2 e começa de n-1 sobre 2 negativo a segunda etapa. Esse é um detalhe. O que não está claro aqui, e eles podiam falar de uma forma um pouco mais explícita, é que o domínio que ele está trabalhando aqui, ó, se eu pegar este cara aqui, seria o ponto mais negativo, né? Então, o mais negativo é o n sobre 2. E o mais positivo seria este daqui, que é mais n sobre 2 menos 1. Mas esse menos 1 está aqui para não incluir o 2π, né? Para não incluir o retorno, né? Porque, basicamente, o menos n sobre 2 e o mais n sobre 2 são o mesmo ponto. É o 0 e o 2π, né? Ou o menos π e o π. Então, basicamente, eu posso entender que, seja no caso par ou no caso ímpar, o domínio do FFT-FREC está indo de mais ou menos n sobre 2 sobre nd. Ou seja, o n vai cancelar, né, trivialmente, vai de mais ou menos 1 sobre 2d. Né? Vamos comparar com o nosso aqui. Então, vamos tirar esse cara daqui. Vamos marcar aqui que FFT-FREC vai retornar o K normalizado, né? De menos 1 sobre 2D menor que K até 1 sobre 2D. Então, esse é o domínio que ele está retornando. Então, a gente viu que eu poderia multiplicar aqui pelo fator π sobre delta x, mas, a princípio, isso seria equivalente a eu rodar isso com um certo parâmetro D. Qual seria esse parâmetro D? Né? Pensa no que está aqui. Conseguem pensar? É difícil sem escrever, né? Vamos escrever aqui, ó. A gente viu, vamos pegar o limite superior, que é mais fácil, né? O limite superior, a gente viu que para D igual a 1, né? É meio. Então, vamos pôr assim, o limite superior é 0,5 dividido por D. Esse é o limite superior. Então, no caso aqui em cima, a gente considera D igual a 1 e multiplica por este cara para obter o correto.
Agora, aqui eu poderia simplesmente pegar isso e igualar ao fato de que eu quero que o meu limite superior seja π sobre Δx. E aí fica óbvio agora, né? Quem que tem que ser o D? Para que essas duas coisas sejam iguais, o D, passa o D para lá, passa o resto para cá, vai ficar 0,5 Δx sobre π. Certo? É isso? Sim, acho que sim. É como o D é como se fosse o NP sobre TX. Se eu não estou enganado. Porque tem um 2 ali. Vamos ver se eu não fiz errado aqui. Eu preciso especificar o Δx para poder rodar isso aqui, né? Então, vamos pôr Δx igual a 1, só para simplificar a nossa vida. Depois a gente varia esse Δx para ver se está tudo certo. Então, eu vou chamar esse cara aqui de K1 e esse cara aqui de K2 para a gente poder comparar, ver se eles dão a mesma coisa. Então, se eu não errei nada nesse fator, eu acho que esse fator meio pode estar errado. Seria isso daqui. E vamos fazer o gráfico aqui, ó. Vou fazer K1 por K2. Como eles, a princípio, têm que ser iguais, esse gráfico tem que continuar dando essa reta aqui. Se a reta inclinar para lá ou para cá, é que tem alguma coisa errada. Vou pôr o grid para ficar mais fácil. E se der pau, é porque eu esqueci de alguma coisa. NP, o NumPy não está definido. Certo, tá? Uma reta diagonal. Está indo de menos 3 a 3, na verdade, de menos π a π, né? 3.14 a 3.14, que é o... Como eu coloquei Δx igual a 1, tem que ir de menos π a π. Certo? Então, essas duas abordagens aqui são iguais. Agora, talvez fique claro por que eu não uso o D aqui, né? Eu nunca gostei de usar esse D. Porque isso aqui não é intuitivo, de forma nenhuma. Meio de Δx sobre π não é nenhuma das grandezas que aparecem aqui, né? É meio engraçadinho, né? Por isso que eu acabo que eu não gosto de usar esse parâmetro D. Eu prefiro sempre multiplicar por 2π sobre Δx, que é a mesma coisa, e é um pouco mais intuitivo para mim. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Ele fala aqui que o D é o sample spacing, inverse of the sampling rate. Inverse of the sampling rate. Realmente eu nunca entendi isso. Vou procurar em algum livro, acho que no livro do Isaac Wang, talvez ele discuta com uma interpretação um pouco mais clara do que ele quer dizer com essa grandeza D aqui. Mas não sei se na matemática eles têm uma interpretação um pouco diferente, mas para nós aqui fica um negócio, sei lá, eu acho isso mais intuitivo. Cara, entenderam essa pequena bagunça aqui? Sim, entendi. Bom, beleza. Fora isso, eu queria saber dos projetos, como que está. Quem que mandou mensagem? O Jefferson, né? Jefferson não, o Francisco me mandou mensagem, falando um pouquinho do projeto da Dora com ele, do labirinto. Mas os outros também precisam de saber como é que tá. Querem falar alguma coisa? Bom, eu e o Hélio, essa semana a gente teve prova de estado só semana passada agora. A gente não mexeu muito, mas a gente pegou alguns artigos e material teórico sobre isolante topológico, que a gente vai fazer, né? Que a ideia do Hélio é fazer o tie-bind lá, que ele já mexe um pouco disso na IC, ele perguntou se podia fazer, eu concordei. Aí a gente tá pegando o que ele já entende mais um pouco dessa parte de isolante topológico, que é esse dele. Agora eu sei muito por cima. E aí eu peguei uns artigos para ler, uns TCC,
um pessoal do Infis mesmo, para me dar ver qual é as contas que a gente vai ter que fazer. Aí, pelo que ele me falou, a ideia dele é calcular as bandas, né? As bandas e os gaps. Acho que o número de elétrons de condução também, mais ou menos, que ele disse que quer. Os invariantes topológicos também. Que eu acho que essa vai ser a parte mais complicadinha, assim. Aí eu, pelo menos, tô na parte teórica. Que pacote que vocês optaram por escolher para fazer a implementação? Quant, PyBinding ou PyTB? Então, pelo que o L estava querendo fazer o PyBinding. Okay. Pelo que ele estava falando, que ele disse que já usou uma vez, que ele acha que é mais... Se eu não me engano, acho que ele usou uma vez, ele falou que prefere ele. Aí eu não cheguei a ler a documentação ainda. O PyBinding tem vários exemplos aqui, tutoriais, né? Deixa eu só ver quais materiais que ele está colocando aqui. Bom, tem aqui, acho que vai começar com o grafeno. Finite size. Acho que aqui também continua tendo grafeno. Facts, generators, solvers, additional topics. Isso é bom. Temos outros materiais. Monolayer grafeno. Monolayer grafeno com raspa. Bilayer. Fosforeno. Talvez o fosforeno seja interessante. Vamos ver como é que ele faz com um tamanho finito. Bicamada eu acho que não vale a pena, tá? A discussão teórica fica um pouco extensa na bicamada, no bilayer. Para ser sincero, dos materiais que eles têm prontos aqui, eu não gostei de muitos não. Grafeno eu acho que é um caso que sempre vale a pena dar uma olhada, grafeno monocamada. Fazer as nanofitas, por exemplo, já seria interessante. Vocês conseguirem fazer a nanofita do grafeno, não é topológica, mas ela é interessante comparar os confinamentos zigue-zague e armchair do grafeno. O PyTB, PyTB é assim? PyTB. Eu acho que ele tem exemplos mais concretos de isolantes topológicos. Aqui, exemplos. Porque os autores trabalham com isolantes topológicos. Tem checkerboard, Testel, molécula, grafeno. Grafeno todo mundo faz, tá? Grafeno é fundamental, tem que estar em todo exemplo. Phase, curvature. Coisas um pouco mais delicadas. O modelo de Haldane, por exemplo. Talvez o modelo de Haldane, finito, states. Olha aí, isso é bem interessante. O modelo de Haldane é o que eles têm mais delicado aqui, que é um dos modelos mais importantes, mas veja que os códigos são gigantescos e a física por detrás é bem delicada. Não sei se num projeto de algumas semanas dá para absorver tudo. Tem grafeno de novo, estou tentando ver se ele tem um exemplo mais simples, mas por enquanto não demos sorte, não.
Eu acho que eu posso ajudar tanto no PyBinding quanto no PyTB, tanto faz em qual deles, porque eu acho que o modelo mais prático para vocês entenderem as coisas, que dá para fazer conta analítica e dá para implementar numericamente, é um modelo mínimo, que seria tipo o modelo BHZ, que é o modelo mais bem estudado para isolantes topológicos, porque tem uma situação em que há soluções analíticas para comparar. Tá? E são soluções analíticas fáceis de deduzir. Eu posso ajudar vocês a mostrar a dedução analítica e a construir o modelo, e aí vocês fazem a implementação do modelo no PyBinding ou no PyTB. Aí tira os invariantes topológicos e tal. Vamos discutir isso. O Hélio não está aqui hoje, a gente pode discutir isso na próxima aula, tá? Na aula de sexta. Beleza, pode ser. Aí eu preparo um pouquinho. Eu vou dar uma lida na documentação, tanto no PyTB quanto no PyBinding. Eu vou ver mas também. eu já adianto que eu não gostei dos exemplos que tem lá. Acho que está faltando um exemplo do modelo BHZ. Nenhum deles tem. Seria o exemplo mais simples de fazer, reproduzir. De compreender, né? De entendi. reproduzir e de compreender. Fica faltando esse. Mas sim, tem o de Haldane está lá, só que realmente Haldane é muito extenso. É um modelo um pouco mais delicado. Então a gente conversa sexta-feira sobre um modelo bem minimalista de desenho topológico, o caso mais simples possível. Aí fica fácil de discutir. Ok? Os outros, como é que estão indo? Dora, quer falar um pouco do labirinto? Tá funcionando? Tá. Não, só confirme que o fone tinha acabado a bateria. A gente começou a fazer o labirinto. Eu fiz o labirinto na mão. Que eu queria um labirinto simples. Aí eu fiquei com essa dúvida. A gente faz na mão mesmo ou usaria... Porque o Francisco falou que ele tinha achado um comando que fazia o labirinto. Interessante. Bom, quando eu fiz, a gente fazia o labirinto na mão. Eu até procurei na semana passada, não consegui encontrar um editor de imagens. Deve ter um editor de ícones, provavelmente. Deixa eu ver. Tem algum aqui. Editores de ícone. Mas tá no repositório externo, eu não quero instalar, não. Depois eu tenho que procurar o outro. Mas, tipicamente, os editores de ícones, eles são editores que te permitem, né, editar pixel a pixel a imagem. Não é todo editor que te permite fazer isso. E aí, quando você edita pixel a pixel, fica fácil desenhar um labirinto, né? Colocando pixel a pixel 0 e 1. Então, eu fiz por matriz, né? Você fez por matriz? Sim. Eu não tinha pensado de outra forma, então... Eu fiz por matriz porque eu tinha pensado que depois eu teria que comparar, né? Para saber se a casinha seguinte que ele iria seria uma parede ou um espaço vazio. Aí, no caso, eu fiz assim. Eu posso mostrar. Não, tudo bem, funciona com matriz. É que eu achava que seria mais fácil. É chatinho de fazer, mas dá para fazer. Não, dá. Deixa eu pensar aqui que editor que eu usaria para isso. Estou achando estranho não aparecer. Talvez a palavra-chave não esteja boa. Com Creator, não. É possível que não tenha nenhum editor de ícone no repositório. Bom, deixa eu tentar instalar esse aqui. Eu não gosto de instalar coisas que vêm do repositório externo à toa, porque algumas até que tem que ficar compilando, às vezes demora.
Deixa eu ver. Tem que salvar muita coisa, né? Vou salvar. Depois eu procuro alguma coisa aqui. Mas se você pegar um editor... GIMP não faz edição desse tipo, eu acho. Não, GIMP não faz. Com certeza não. Com browser não vai fazer edição. Editor. Tem até um online aqui, né? Fez um online que funcione. Então, aqui eu tô numa grade 32 por 32. Vamos pegar uma grade menor. Uma grade 16 por 16. Tá com esse fundo quadriculado que eu gostaria de evitar. Dá para fazer assim. Aqui tá ótimo. Assim tá bom. Vou trocar isso. Deixa assim. Então, esse aqui então é um editor de ícones, né? Então, o que você poderia fazer é, por exemplo, vamos dizer que esse primeiro pixel aqui é onde vai começar o seu labirinto. Então, você pode vir aqui e desenhar o caminho, tá vendo? Bom, tem que tomar cuidado para fazer direito, né? Mas você desenha alguma coisa do jeito que você quiser. De repente tem que ter uma paredinha aqui do lado, sei lá, eu fiz aqui, deixei a parede meio aberta, não sei, tem que pensar um pouco melhor aí. Mas você vai desenhando, ó. Inclusive você pode ir arrastando. E idealmente deixar fechadinho assim, sei lá. Deixa só o caminho por onde ele vai passar em aberto. Aqui eu fiz um caso meio trivial, né? Que ele está chegando ao final trivialmente, mas tem uma borracha aqui em algum lugar. Tá? Então aqui teria um caminho, né, trivial aqui. Então você poderia fazer assim, desenha, salvo, um editor de ícones, e aí você tem um caso pronto. Como é que você faria a leitura? Você vai ter a imagem, aí você usa um pacote do Python, o próprio NumPy consegue ler a imagem, e ele vai ler a imagem de uma matriz, né? E se você salvar esse ícone em preto e branco, essa matriz vai ser uma matriz de zeros e uns. Tá pronto. Você desenha ele aqui e tá pronto. Ou se você... Dura que se você pegar um labirinto na internet, né? Procurar por maze, tem aqui um labirinto pronto, mas não é pixel por pixel, provavelmente, né? Essas linhas aqui são vários pixels. Então, aqui, se você tentar ler isso daqui, não é tão trivial, porque não vai ter você não vai conseguir distinguir cada ponto como um pixel. Fica um negócio um pouco mais intricado. Agora, se vocês já acharam algum pacote que já cria, né, labirintos aleatórios automaticamente, é interessante, mais fácil. Na minha época, eu não tinha isso. Então, eu fiz com um editor de ícones mesmo. Tá? Nas minhas versões, a gente desenhava uns 4, 5 labirintos com um editor de ícones e rodava em cima deles para testar. Ok? Eu tava pensando em fazer via matriz mesmo. Pelo serviço árduo. É só truques para fazer. A ideia que veio primeiro na cabeça, eu tinha pensado em criar um módulo só para deixar salvo do jeitinho que eu queria. Porque eu não usei, por exemplo, a parede só um pixel. Tem lugar que eu usei 2. Sim, sim. Okay. E aí eu consigo ter um controle. Não sei, na minha cabeça faz sentido. Tudo bem, também serve. Só para enfatizar aqui, eu gosto da ideia de pegar um código que já cria o labirinto automático, porque remete a uma questão muito antiga, que vocês provavelmente não vivenciaram, e quando os primeiros videogames foram lançados, 50 anos atrás, talvez, a memória do computador era muito pequena, né? A memória do videogame era muito pequena. Media-se em kbytes as primeiras memórias, né? Hoje a gente mede em tera, giga, tera. Então você tinha que fazer o videogame inteiro, né, caber em kbytes de memória, o código e as imagens, né? Então tudo tinha que ser feito por código.
Você não podia colocar arquivos de, sei lá, vai desenhar o Mario não é um arquivo de imagem, ele tem que ser renderizado por um código mais eficiente possível, né? Nas primeiras versões, no Master System, essas coisas, né? Ou mesmo antes do Master. Videogames Atari, essas coisas assim. E você tem alguns videogames, que eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, um clássico que usa esse tipo de tecnologia é o River Raid. Vocês conhecem, não? Alguém conhece algum jogo de Atari aqui, não? Eu tenho um lá em casa, um Atari antigo. Não era meu, mas meu tio deixou pra mim. Véi, nem funciona mais. Ter o Atari é uma coisa, conhecer o jogo é outra. Eu nunca joguei, porque quando ele deixou lá funcionava, só que depois parou de funcionar. Eu joguei uma vez e nunca mais. Esse aqui é o River Raid, é um dos jogos clássicos do Atari. Não sei se pela imagem ajuda vocês a saber que jogo que é. Abri um site de ROMs gratuitos aí, né? Se quiserem jogar aqui. Mais bonito ainda, TV jogando. Então, sei lá como é que eu começo o jogo aqui. Desliguei. Não sei o que ele imagina que sejam os controles que eu tenho que apertar aqui. Bom, não sei como é que joga aqui nesse simulador. Estou apertando um monte de tecla aqui e nada acontece. Sei lá como é que eu inicio o jogo. Bom, mas é um mapa, e você tem um aviãozinho que vai subindo no mapa e você tem que matar aqui os navios, os helicópteros, e aqui você recarrega o combustível, né, quando você passa aqui. E, bom, você vê que as imagens são super simples porque elas são codificadas no código para ser renderizadas, não são arquivos de imagem, são renderizados por código, a árvorezinha, a casinha e tal. E esse mapa vai andando e vai surgindo mais aviões, mais desafios, e o formato aqui, você só pode ficar no rio, você não pode ir para a grama. Então, o formato vai mudando e tal. Isso tudo tem que caber em kbytes de memória. Então, o desenho do jogo tem que ser feito de uma forma eficiente, em que você informa, por exemplo, esse segmento aqui que vai ter um certo tamanho, você informa o tamanho do segmento e ele vai construir automaticamente, né? E assim por diante. Você tem que ser... Para que o jogo dure muito tempo, não seja um jogo curto, você possa desenhar um mapa gigantesco, você tem que ser muito eficiente na hora de programar isso em alguns kbytes. Outro jogo clássico dessa linha é o Pitfall. Pitfall vocês conhecem, é mais clássico que esse. Então, a gente vai passando, os exemplos vão ficando mais difíceis de apresentar às turmas, né? Pitfall é esse aqui. É um bonequinho que vai andando na floresta e tem que pular cobras, pular lagos, virar no cipó e tal. E vai passando. Então, cada vez ele começa de um lado da tela, atravessa a tela e passa para a próxima tela e vem outro desafio, e assim por diante. Esse jogo é praticamente infinito. E depois de um tempo, você vai ter composição dos desafios. Então, são poucos desafios. É a cobrinha, é o lago, é o escorpião, é o cipó. São poucos desafios, todos programados em módulos individuais. E aí, ao longo das telas, o que vai mudando é só a composição. O jacaré, o ouro, né? Vai mudando só a composição, mas o código é mínimo, porque você só chama qual é a composição de elementos que vão ter em cada tela, e você não tem que ficar programando repetidamente. Tem um outro, que é o próprio Pac-Man, né? Você desenha o mapa, que é o labirinto no caso, desenha o mapa algoritmicamente, né? Como uma matriz, e o código renderiza aquilo de fato no labirinto do Pac-Man. Então, tudo isso tem que ser feito de forma eficiente, e vem essa questão que a Dora estava falando aí, né? Que como que você codifica o labirinto no código? Você tem que fazer isso de uma forma matricial, e isso vai ocupar pouco espaço, o menor espaço possível. Então, você desenha só aonde estão as barreiras. Eu estou tentando lembrar de um último caso, não é o Pac-Man, mas tem um outro jogo que eu não me lembro agora,
em que eles vão além. Porque todos esses que eu falei, os labirintos e as fases, os elementos são programados algoritmicamente, mas eles são todos salvos na memória, e cada mapa, cada tela está salva na memória como uma combinação dos elementos. Agora, tem outros que fazem cada mapa, cada etapa aleatória. Então, você tem... imagina, vamos pensar no Pac-Man. Não é o caso do Pac-Man, mas vamos pensar no Pac-Man. Em que ele construísse os mapas aleatoriamente. Então, você cria uma série de regras de construção de labirinto e deixa o programa sortear essa construção aleatória e montar um labirinto na tela. Isso não é trivial, porque se você simplesmente sortear zeros e uns, você vai ficar com um negócio que não é um labirinto, vai ficar fechado, né? Vai ficar um negócio bizarro. Então, você tem que ter regras de construção para que possa ser construído aleatório. Isso é muito difícil. É muito mais fácil você desenhar vários e salvar num arquivo, ocupar megas e megas de arquivos com labirintos diferentes, do que em alguns kbytes programar um código que gera labirintos aleatórios que sempre tem saída, né? Para o labirinto ser um bom labirinto, ele tem que ter um começo e um fim. Então, como é que você programa um labirinto que tenha trechos sem saída e tenha um trecho com saída? Não é trivial construir o labirinto. Sacaram o que eu quero dizer? E isso, os programadores lá nos anos 70, nos anos 80, eles tinham que fazer isso com a maior eficiência possível por causa da memória do videogame. Hoje em dia, vocês devem jogar jogos modernos, né? Vocês sabem que os programadores não estão nem aí para isso. Os jogos vêm, né? Vou baixar um jogo novo. Quanto que ocupa o jogo? 200 GB, né? Sei lá, tem jogo aí do PlayStation que você baixa 200 GB de dados, não tem? Por quê? Porque a gente chegou num limite que os programadores não estão nem aí para a eficiência do código nesse sentido. Eu preciso de 1 milhão de imagens de alta resolução, vão ocupar gigas e gigas de memória, mas o jogo vai ficar bonito, né? E a eficiência não tem importância. Por quê? Porque a internet dá conta de baixar e o seu disco tem espaço para tudo isso. Se o seu disco não tiver espaço para tudo isso, problema seu. Compra um disco maior, a indústria vai ficar feliz, a economia vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, menos você que gastou dinheiro. Mas a economia vai circular porque você teve que comprar uma placa de vídeo mais cara. E as coisas vão evoluir. As coisas são assim. Mas lá nos anos 70, anos 80, não. Você tinha uma limitação de memória crítica, que não adiantava o usuário sair para comprar mais memória se quisesse, porque não tinha como. Então, os programadores tinham que se virar. Tem que caber nos kbytes de memória. Isso mudou criticamente de lá para cá. Cara, eu vivenciei essa mudança, vocês não. Então, é muito mais impactante para mim do que para vocês, eu acho. Lembrei. Inclusive, para vocês que vão, talvez, trabalhar com programação ao sair da academia, né? Isso é um lance que eu discuti com colegas há algum tempo atrás, físicos que trabalham fora da academia, e um que trabalha na academia, mas trabalha num laboratório nacional nos Estados Unidos, em que o ritmo das coisas tem que ser muito acelerado, né? Tem que tirar resultado rápido. E o que eles me disseram, todos eles, praticamente é unânime, é que eles não estão nem aí para a qualidade do código que o desenvolvedor está fazendo. Se funcionar, tá bom. Funcionar, duas coisas, funcionar e ser legível. O código tem que funcionar e o próximo programador que vai pegar o seu código tem que ser capaz de ler o seu código. Então tem que estar bem documentado e tem que ter variáveis e funções com nomes fáceis de ler e, né, a questão de legibilidade tem que ser bem clara. Mas se o seu código não é o mais eficiente do mundo, não importa. Se você programou ele rápido, né, o tempo do desenvolvedor é mais importante que o tempo da máquina. Se o seu código é lento, a gente coloca para rodar num cluster, tá? Desde que você perca pouco tempo programando. Isso é o paradigma hoje na área de TI em geral, tá? Acho que geral, tanto para o pessoal da computação quanto para o pessoal da física que vai trabalhar. É basicamente isso que as grandes empresas estão em mente. Querem o resultado rápido, não eficiente. Então, você pega um código, deram exemplos bem grosseiros. Você pega, sei lá, um código que, se fosse otimizado, dava para rodar em alguns minutos, mas para otimizar, o programador ia perder 2, 3 dias tentando otimizar, enquanto que o código não otimizado demora 10 horas para rodar.
tudo bem, o programador acaba o código rápido, deixa rodando e vai para a próxima tarefa. Tá? A máquina trabalha para a gente e a empresa não se preocupa com o tempo que roda, se precisar de um cluster maior, tem dinheiro para comprar e assim por diante. Sacaram? É bem impactante, foi bem impactante para mim essa mudança de paradigma. E eu ainda estou na linha antiga, né? Eu me importo com código eficiente, mesmo que demore mais para programar. Entenderam a discussão? Alguma dúvida, comentário? Sim. Entendi. Ok. Bom, falta Gabriel. Professor, só tirar uma dúvida. Que aí eu fiz o labirinto e aí eu consegui fazer o bichinho andar. Quer dizer, a bola que não é uma bola, ela é quadrada. Ok. E aí eu tô com a dúvida que é o seguinte: eu tô comparando só um passo anterior até então. Tipo assim, se ele subiu, então ele não pode descer na próxima jogada. Uhum. Aí a minha dúvida é: só um passo é bom ou Não. Se você não tomar cuidado, você vai ficar dando em loop, né? Então, teve uma hora que ele ficou. É. Só que aí eu também fiquei pensando, se é para ser aleatório, se eu colocar muita restrição, ele não vai deixar de ser aleatório? Aleatório que o passo que ele vai dar? Porque tecnicamente não é para soltar vários de uma vez e ele vai identificar o menor caminho. Se eu ficar Não, colocando. você está pensando no gás lá, né? Naquele exemplo do gás. Não. Se for fazer o labirinto tradicional, é uma bolinha andando. Uma. Eu não faria aleatório, não. A maneira com que a gente faz tradicionalmente é definir uma sequência. Ele tenta ir para baixo, se não der ir para baixo, vai para o lado. Se não der para ir para o lado, vai para cima. Se não der para ir para cima, vai para a esquerda. Entendeu? Esse é o do gás. Não. O do gás é aleatório. Gás, cada hora, ele sorteia uma direção e vai para a direção aleatória. Inclusive, no gás, ele não se importa se ele faz o caminho 2 vezes, né? Porque, como é aleatório, uma hora ele sai. Tá. Aí, no caso, no outro, quanto mais ou menos eu teria que utilizar? Tudo. Oi? Quer dizer que se ele... Ué, se tiver um loop, se você entrar num loop, como é que você sai do loop? Não, então quer dizer que se ele descer uma vez, ele vai descer para sempre. Ele não vai subir até ele bater numa parede. E aí, quando ele bater numa Exato. parede, eu teria que resetar as opções e começar de novo. Nossa, eu tava achando que era tão mais delícia. O aleatório é mais fácil, mas o aleatório é mais lento. Não, é porque a minha ideia inicial era tentar Mas assim, fazer os dois modos para comparar. faz uma primeira versão do código em que você não se preocupa se ele já passou por um sítio ou não, mas a direção que ele vai seguir é aleatória. Então você vai sortear se ele vai para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Sorteia entre um dos quatro números. Uma das 4 direções. E deixa ele seguir aleatório. Para onde ele quiser ir. Quiser ir para a esquerda, vai. Quiser ir para a direita, vai. Desde que não tenha parede, né? Para cima, para baixo, aleatório. Isso vai ser parecido com o gás, que vai seguir um caminho aleatório, né? Tipo um random walk. E se ele entrar no loop, uma hora ele sai, né? Porque como é aleatório, uma hora ele vai dar um passo diferente. Ele vai sempre sair. Demora. Só que demora, porque ele pode ficar indo para frente, para um lado e para o outro, um tempão antes de resolver para frente. Normal, isso é parte do random walk. Procura por random walk na internet que você vai ver que é assim mesmo. Agora, no random walk a dispersão é gaussiana, então ele vai, o tanto que ele anda, né, a distância percorrida vai com a raiz do número de passos no random walk. A tendência é ele voltar para o mesmo lugar. A tendência é ele voltar para o mesmo lugar, mas ele vai percorrer todos os possíveis caminhos num tempo infinito. Sim. Eu fiz um código já do Random Walk para o bêbado. Agora, como é que a gente faz esse código ficar eficiente? Então, a primeira coisa é definir uma sequência de caminhos. Então, primeiro tenta descer, não deu, vai para a direita, não deu, vai para cima, não deu, vai para a esquerda. Então, segue isso. Aí você tem que fazer uma análise do que fazer
quando chega num beco sem saída, né? Claro, aí você tem que... Qual é a sacada aqui? Duas coisas. Primeiro, você tem uma matriz de zeros e uns, né? Que te define o labirinto. Uhum. Um dos truques é os sítios por onde você já passou, você marca ele como 2, por exemplo. Cria um label. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Cria um label para sítios visitados. Eu tinha pensado em fazer um vetor, pegando todas as posições que ele já passou, e aí eu ia comparar se a posição já passou. Eu não tinha pensado nisso de... Então, mas aí se eu trocar o valor... mas se bem que eu posso falar que é tipo um caminho percorrido, né? Porque ele muda a cor. Isso, exatamente. Aí, a segunda questão é, você está avançando... Deixa eu parar de compartilhar a tela. Você está avançando nesse caminho e, eventualmente, você vai chegar num beco sem saída. Quando você chega no beco sem saída, o que você quer fazer? Na prática, perceba, o que você quer fazer ao chegar no beco sem saída é voltar para a última bifurcação por onde você passou, certo? Então, você imagina que você está andando, chegou numa bifurcação, vamos pensar no caso mais simples, você está num ponto que tem 2 possíveis caminhos, certo? Um caminho era para a direita, outro caminho era para baixo. Aí você decidiu seguir para baixo. Mas seguindo para baixo, você chegou num beco sem saída. Então, o que você quer fazer? Você quer voltar até a bifurcação e, a partir da bifurcação, agora tentar ir para a direita. Aí você seguiu a bifurcação para a direita, chegou num beco sem saída, volta para a bifurcação e procura um terceiro caminho na bifurcação. Então, você tem que fazer no seu código, a cada passo, verificar se o ponto que você está é uma bifurcação. No sentido que, daquele ponto que eu estou, existem mais de um caminho a partir dele, né, daquele ponto. Aí você salva. Existe mais de um caminho naquele ponto, salva aquele índice da matriz como sendo a última bifurcação por onde você passou. Aí você vai para baixo. No ponto que você veio para baixo, esse ponto é uma bifurcação? Ou seja, tem mais de um caminho? Vamos supor que não. O único possível caminho é para baixo, porque para cima eu não posso, porque eu já passei por lá, né? Então não é bifurcação, então eu ainda tenho esse índice da bifurcação, índice do ponto da matriz da bifurcação salvo numa variável, né? Last bifurcation, sei lá. Aí eu vou descendo. Quando eu chego no beco sem saída, não tenho para onde ir, eu sei que eu tenho que voltar para esse ponto da bifurcação. Aí eu procuro outro caminho nela. Sacou? Outra coisa... Pode falar. Essa é a maneira mais fácil de fazer quando você está trabalhando com um caminhante. Com uma bolinha passeando, essa é a maneira mais fácil. Se fosse para fazer esse código em paralelo, que aí o Python não é a ferramenta mais adequada para isso, você poderia fazer um algoritmo recursivo, em que a cada bifurcação você cria um processo diferente para cada direção e roda esses processos em paralelo. Mas aí é um código bem mais elaborado. Tá? Outra coisa que eu tinha pensado, eu não sei se é certo fazer, mas, por exemplo, que nem você falou que ele vai ter que bater na parede. Eu poderia, por exemplo, tipo assim, joga um valor aleatório, ele vai escolher uma direção, foi para cima. Eu deixo ele ir para cima até bater na parede. Aí lá eu faço outro caminho, outra escolha. Em vez de toda hora ele ficar escolhendo para onde que ele vai. Eu estou pensando assim, só para comparar qual que vai ser mais eficiente ou não. Eu entendi, mas não sei. Eu acho que se você fizer assim, você vai ficar presa em loops por mais tempo. Eu acho. Não vou nem tentar justificar, porque é uma impressão pensando na dinâmica aqui, mas não sei. Eu acho que aleatório, ponto a ponto, tipo random walk mesmo, das formas aleatórias vai ser a mais eficiente. Eu vou ver. Eu vou tentar fazer só para fazer o teste, que eu fiquei curiosa. Tá.
Mas é isso. Aí o outro modelo que eu descrevi é o mais eficiente para um caminhante. Uhum. É porque a minha ideia era fazer com mais bolinhas, mas já que com 2 bolinhas vai complicar demais, às vezes essa comparação seja legal. Então, com mais bolinhas, se você para fazer com mais bolinhas, você teria que fazer um random walk que uma bolinha evita o caminho percorrido pela outra. E para ser eficiente, você tinha que rodar essas bolinhas em threads, né? Tinha que usar paralelismo. Porque se você faz várias bolinhas, mas num código escalar, sem paralelismo, na prática é a mesma coisa que fazer uma só. Não vai ter ganho de eficiência fazer várias. A não ser que você faça em threads. Entendi. Não, é porque a minha ideia inicial seria, tipo, depois que colocasse para rodar 2 bolinhas, tentar fazer a pessoa jogar contra o computador para ver quem acha a saída primeiro. Entendi. Tá. Beleza. Acho que tudo que vocês estão fazendo, que você falou, acho que são coisas interessantes, tá? Pode fazer qualquer um do jeito que você falou, que todos vão dar certo. A questão é qual é o mais eficiente. Ok? Tá, eu vou conversar com o Francisco então e aí a gente vê o que a gente faz. Beleza. Bom, para finalizar, Gabriel, como é que tá? Oi, então, eu instalei o PySign. Aí eu tô olhando a documentação dele agora, estudando, para ver como que resolve os sistemas não lineares. Eu acho que no exemplo dele, ele põe um pêndulo como exemplo, né? Eu acho que é um exemplo interessante. Você pega o sinal do pêndulo e ele aprende a ideal do pêndulo e resolve dali para frente, né? Acho que é um bom exemplo para começar. Onde que tá isso? Na documentação do PySign, eu acho. Deixa eu abrir aqui. Eu achei um exemplo aqui, mas é um exemplo só em... Não é de pêndulo, acho que é outra coisa. Bom, não sei se ele chama de pêndulo, né, mas eu lembro que tinha cara de pêndulo. Documentação. Deixa eu compartilhar a tela para os outros poderem ver do que a gente está falando, tá? Então, ó, tá aqui. Aqui é a página do GitHub deles, né? Aí eu vim aqui em documentação, cliquei aqui na documentação. Então, essa é a documentação oficial. Aí... Não sei se está aqui ou se está na pasta de exemplos. Deve ser na pasta de exemplos. É essa documentação que eu tô olhando mesmo. Talvez aqui, ó, está até clicado. Acho que foi aqui. Eu não me lembro. Eu tenho claramente na minha cabeça que eu vi um exemplo que é uma oscilação simples.
Talvez no paper original. Aqui, ó. Acho que era isso que eu tinha em mente. Só deixa eu ver aqui os casos. Então vamos lá. Aqui ele está resolvendo, ó, ele tem a EDO exata, né? Então essa aqui é a EDO exata, seja lá o que for. Pensa que é a EDO do pêndulo, tá? Troca isso daqui para o EDO do pêndulo nosso. Você tem, em vez de x e y, vai ser x e v, no nosso caso, né? Se for fazer conjunta, é o x e v. Aí você tem o lado direito, muda um pouquinho, mas vocês já fizeram, né? Acabaram de implementar, vocês sabem como é que é. Então você tem os sinais que saem aí do Solve IVP, e deixa eu ver como é que ele está construindo aqui. Aqui você tem o x e o y, eu acho que ele está chamando de... internamente no PySind, eu acho que o primeiro índice é o x0, o segundo é o x1. Em vez de xy é na teoria aqui, né? Mas na implementação é x0 e x1, seria o x e o y. Então, o gráfico que você tem aqui, ó, em vermelho, seria, se fosse no pêndulo, por exemplo, em vermelho seria a posição do pêndulo, e em azul seria a velocidade. E por cima ele traça um modelo. Então, basicamente, grosso modo, aqui você tinha a EDO do pêndulo, ele aprendeu a EDO e o resultado bateu em cima. Então, ele aprendeu a EDO analisando o sinal. Nesse exemplo aqui, ele usou a EDO exata para construir o sinal, e a partir da EDO exata, ele construiu a EDO aproximada com o PySind, e aí ele resolveu a EDO aproximada e deu em cima da original, porque é um exemplo meio trivial, né? É um exemplo muito simples, ele aprendeu exatamente o resultado. Mas já ilustra como é que funciona. Esse é um bom exemplo para entender como é que funciona o processo. Uma coisa que pode ser feita aqui, para dificultar um pouco, é somar um número aleatório, pegar uma EDO estocástica, uma equação diferencial, que é tipo a equação do pêndulo, mais uma força aleatória. Então, um pêndulo forçado em que a força é aleatória, por exemplo, né? Aí o seu sinal não vai ficar bonitinho assim, vai ter uma ruideira, e aí vamos ver o que ele faz, né? O que o PySind vai aprender. Será que ele consegue aprender a EDO média, descarta os ruídos, consegue aprender só o principal? O que vai acontecer com o sinal? Sacou? Começa com esse caso aqui, ó. É praticamente copiar e colar, mas entenda o que ele está fazendo, né? Entenda o que são os parâmetros, como é que ele está construindo, segue o tutorial. Pode dar uma lida no paper original, aqui em cima deve ter o link do paper em algum lugar, aqui, né? E aí tem a discussão do exemplo e de como que tudo funciona. Sacou? Entendi. E perceba que o exemplo está desatualizado, né? Porque não é para usar o ODE-int, é para usar o Solve IVP. Mas isso ainda funciona o ODE-int. Se copiar e colar, deve funcionar. Mas tem coisas aqui que são de versões anteriores do SciPy e versões anteriores do Matplotlib também. Bom, você estava falando, te interrompi. Mais alguma coisa? Vocês começaram a estudar, mas tem mais alguma coisa que já fizeram? Não, por enquanto eu estou só nisso. Eu estou tentando aprender os comandos desse pacote. Beleza. E eu peço o seguinte, leiam o paper, tá? Dá uma lida no paper original, pelo menos nas ideias fundamentais, porque tem bastante coisa, né? Isso aqui, por detrás, é basicamente machine learning. Então, se vocês já derem uma estudada no paper, vocês já vão começar a compreender um pouquinho mais do que é o machine learning e como que ele funciona. Então, na hora de apresentar para a turma, tentem explicar um pouco dos fundamentos que estão por trás também. Ok? Ok. Bom, então é isso, gente. Por hoje é só. Então, na aula que vem, vai ser mais ou menos a mesma discussão, tirar dúvidas da lista, tirar dúvidas dos projetos. E, em particular, eu vou falar um pouco mais com o Jason e com o Hélio sobre o projeto deles. Mas vou reservar um tempo para tirar dúvidas de todo mundo também. Ok? Beleza. A gente pode começar na aula que vem, eu começo tirando dúvidas de todo mundo, e aí, quando
esgotarem-se as dúvidas, eu for falar com o Hélio e com o Jason apenas, e os outros podem sair mais cedo se quiser, tá? Beleza. Então é isso, gente. A lista 6 pode entregar até hoje mais à noite? Mas que eu só vou terminar de arrumar ela, que agora tá certo, vou organizar bonitinho, colocar as imagens de PDF. Pode, tranquilo. Tentem entregar até hoje, que eu já corrijo até sexta-feira. Se alguém tiver muito travado, quiser entregar na sexta-feira, tirar mais dúvidas sexta, tudo bem, mas tentem entregar hoje, que aí amanhã eu já consigo corrigir. Ok? Beleza. Bom, gente, é isso. Até sexta-feira, então. Até sexta, professor. Obrigado. É. Até.